Comebol Libertadores, o nosso cardápio, eu falei agora há pouco, né? O Strongest fez o que o Flamengo tem que fazer nesta quinta-feira. O Peñarol fez sobre o Strongest o que o Flamengo tem que fazer. Venceu o time boliviano, porque o jogo da volta será em La Paz. Primeiro capítulo dessa história, nesta quinta-feira. Vamos lá com Pedro Henrique Torre, que conta pra gente como o Flamengo chega pra esse jogo. O Flamengo tem que fazer mais ou menos o que o Peñarol fez, né? Ir pra cima. O Peñarol venceu por 4, podia ter até vencido por mais, porque teve um volume de jogo. Mas o Flamengo conhece bem o time do Bolívar, não é uma missão fácil, não é simples assim. Claro que a gente fala, o torcedor quer, né? O torcedor rubro-negro que está assistindo a gente, está torcendo para que isso aconteça, espera que aconteça, mas não é tão simples assim, né? O jogo é jogado. O jogo é jogado. E eu fiquei tão encantado com a atuação do Peñarol que até cometi esse falho recentemente de confundir os jogos da análise, porque eu fiquei muito atento à atuação do Peñarol e pensando exatamente no que o Flamengo tem que fazer amanhã no Maracanã contra o Bolívar, porque as circunstâncias são bem parecidas, né? O importante é abrir uma boa vantagem, se não 4-0, 3-0 ou 2-0 que seja, embora ainda acho que seria um placar muito modesto, né? O Flamengo conhece o adversário, perdeu lá em La Paz na fase de grupos, jogando muito mal, no dia em que o Tite mudou o esquema tático, preservou 80% dos titulares e perdeu o jogo. E no jogo da volta, no Maracanã, jogou muito bem. Venceu com convicção, com consistência. E eu acho que é esta a imagem que o Flamengo deixou na fase de grupos, que precisa ser reeditada no jogo desta quinta-feira no Maracanã. O Flamengo tem no Maracanã um grande aliado, né, Edu? Sempre tem um estádio a seu favor. A torcida lota, empurra o time, há um conforto grande do Flamengo jogando no Maracanã. Poucos são os tropeços nessa temporada, vamos lembrar dos jogos contra o Fortaleza, contra o Cuiabá, mas no todo o Flamengo costuma se impor quando joga no seu estádio. E amanhã, ou nesta quinta-feira, não pode ser diferente. O Pedro Torre fala sobre as ausências. O principal problema hoje é o lado esquerdo. É você ter o Cebolinha fora a temporada inteira e o Bruno Henrique suspenso. Isso obriga o Luiz Araújo a se manter por aquele setor. É bem verdade que contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, deu muito certo, mas só naquele jogo. Em outros jogos, não. A média do Luiz Araújo pelo lado esquerdo é muito ruim. E apesar do elenco do Flamengo ser maravilhoso, um dos melhores do país, se não melhor, é difícil qualquer time resistir a duas perdas da mesma posição. E é o que o Flamengo hoje tem para o jogo contra o Bolívar. Bruno Henrique e Cebolinha. Então, qualquer saída que o Tite venha a ter, ela será uma improvisação. Será um amarradinho para a escalação. Não vai ser o ideal para o Flamengo no jogo dessa quinta-feira, não. Pois é, aí a diretoria do Flamengo já vai atrás de peças de reposição, porque, poxa, perdeu o Vinha e o Cebolinha no mesmo jogo, né? E tem que ir mesmo, né, Rafa? E o Flamengo tem caixa, pode contratar, porque o grande azar, vamos dizer assim, é que agora que é a maratona, né? É a reta final do Brasileiro, é o mata-mata da Libertadores. Então tem que, pelo jeito, vai contratar e precisa, né? O único problema é que o Flamengo, quando ele fala estamos indo contratar, estamos indo até o mercado infla, né? Ele incha automaticamente. Parece que o Flamengo tem uma capacidade, né, de fazer o mercado se retroalimentar e se superdimensionar quando aparece o clube interessado em algum jogador. Talvez por isso o Flamengo, por exemplo, esteja a 3 janelas tentando trazer o Claudinho e não consegue, porque cada vez que vai falar com o Zenit, o preço é outro. O jogador quer o Flamengo quer o jogador, mas o clube com o qual ele tem contrato não libera. Isso serve para qualquer jogador. Agora é o Alcaraz, que é um bom jogador. Não é nada absurdo, não tem o mesmo nível técnico do Claudinho, não tem o mesmo nível técnico que o Oscar, por exemplo, já teve, que outros jogadores de meio campo o Flamengo já andou namorando, flertando, tem. Mas é um bom jogador, pode ser útil no setor que o Flamengo precisa ter mais peças. Mas aí, como é que vai se negociar com o Southampton? Um time que joga a Premier League é muito difícil, né? É muito complicado o jogador trocar a Premier League pelo futebol brasileiro, por mais que lá não seja um titular absoluto. Enfim, é estratégia, movimentação, entendimento de mercado. O Flamengo está sempre às compras e agora a necessidade se impõe por várias circunstâncias, inclusive as perdas iminentes do Wesley, principalmente, e do Fabrício Bruno. É para isso que o Flamengo tem um elenco, é para isso que precisa utilizar essa grana que vai fazer com as vendas também, para poder trazer novos jogadores que mantenham o padrão de qualidade. Pois é uma grana do Wesley da Atalanta, não dá para recusar, é muito dinheiro, né? Carlos Alcaraz, sim, não é o tenista, é o jogador argentino de 21 anos do Southampton, como o Rafa Marques nos contou aqui. Rafa, e tem muito torcedor cornetando o trabalho do Tite, até subiu a hashtag Fora Tite, achando que a postura nos jogos contra o Palmeiras
poderia ter sido outra. O torcedor rubro-negro quer time pra frente, com o elenco que tem, ele quer o Flamengo atacando. Faz sentido isso ou deveria ter uma compreensão, deveríamos pedir alguma compreensão para o torcedor apaixonado? Olha, essa pergunta é a pergunta de Enem. É muito difícil responder. Eu acho que faz sentido o sentimento, mas eu tenho um certo incômodo com o não entendimento. Eu acho que nós estamos em 2024, Edu, e já passou o tempo daquela história de que o torcedor não aceita, o torcedor não quer. Eu acho que um dos nossos papéis, inclusive, é tentar ajudar o torcedor a consumir o futebol de maneira um pouco diferente. E aqui nos canais ESPN e Disney Plus, o Fã de Esportes tem acesso a todos os principais campeonatos do mundo e pode inclusive, fazer comparações de nível técnico de jogo, né? Então, a gente percebe claramente que o que se pratica na Europa em muitas ligas tem um nível médio superior ao que se pratica aqui no Brasil. Por várias questões, inclusive de fundo estrutural. Os campos são melhores, os produtos são mais bem acabados e melhor planejados. E por que eu estou dizendo isso? É porque o torcedor do Flamengo ele tem uma prisão sentimental grande em relação a 2019. Jorge Jesus é um mito, né? Atingiu o Olimpo pelo que fez. Colocou de novo o Flamengo no patamar dos grandes times vitoriosos do continente, coisa que não acontecia há muito tempo. E essa memória afetiva, nem o Dorival Júnior, com títulos semelhantes, a mesma Libertadores e uma Copa do Brasil, não ganhou o Brasil, mas ganhou a Copa do Brasil, nem o Dorival conseguiu fazer com que essa química fosse modificada. Então, o Tite vai sempre pagar esse preço, como todos os técnicos que virão depois dele também vão pagar. Isso só vai acabar em dois momentos. O dia que o Jorge Jesus voltar ao Flamengo, e aí, de repente, até por uma questão lógica, não obtivesse ele voltando, não vai obter o mesmo rendimento, ou o dia que alguém chegar e conquistar mais do que o Jorge Jesus conquistou, da maneira como conquistou. Se algum técnico vier, por exemplo, para o Flamengo, pode ser o Tite, inclusive, o Flamengo está nas 3 competições, e ganhar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, pode ser que esse treinador caia de vez na graça do torcedor e suplante e supere a imagem do Jorge Jesus. Mas esta comparação ela é inevitável e ela é constante. Eu considero o trabalho do Tite muito bom, consistente, a média alta, comete falhas sim, também tem alguns momentos de oscilação na temporada, mas são poucos, são raros, e está em vias de ganhar qualquer um dos 3 campeonatos ou até os 3. Eu não consigo enxergar esse desespero que muito torcedor rubro-negro tem, porque simplesmente o futebol jogado não é aquele que ele gostaria que fosse. É o futebol adaptado à realidade, da metodologia do Tite e do perfil do elenco. Basta dizer, é um time que acabou de eliminar o Palmeiras, né? Isso é muita coisa. Talvez, olha só, cara. O Flamengo volta suas atenções para jogadores da Série B do campeonato brasileiro e da Europa. Um dos nomes em observação é o Natanael do Coritiba. Então, o Natanael do Coritiba é uma opção promissora, segundo a reportagem do VamosFutebol.com, né? 22 anos, destaque do Coritiba, sendo o principal assistente do time da temporada, com 5 passes para o gol, foi titular em 8 dos 9 jogos da equipe do Coritiba na Série B e também já havia sido sondado pelo Flamengo no final do ano passado. A busca do Flamengo por um atleta da segunda divisão, após tentativas frustradas de jogadores como Montiel e Danilo, pode não agradar completamente os torcedores, mas o Natanael é visto como uma jovem promessa, né? Promessa de grande potencial, tá? Então, vamos ver, né? Será que vai vir o Natanael do Coxa? É o que o pessoal tá falando aí. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer, né? Tô enrolando para falar aqui. E o Flamengo agora encaminhou a renovação do contrato do Lohan, cara, depois de longas reuniões com o staff do atleta, né? Assim, né, a joia do Flamengo de apenas 18 anos vai assinar contrato válido até dezembro de 29, com uma multa de 100 milhões de euros, né, essa multa rescisória, para garantir que o moleque não vai ser assediado aí por qualquer time aí, né, que possa levá-lo, né? O cara vem, promete um monte de coisa e leva o moleque, né? Se for uma multa baixa, é bem provável que isso possa acontecer. Lembrando que o Lohan aí vai estar presente no banco do Flamengo no jogo contra o Bolívar, né? E lembrando também que ele estava no Sub-20 porque teve uma oscilação ali no time profissional, a torcida começou a pegar no pé, a exemplo do que aconteceu com o Hugo Souza, né? A torcida começou a pegar no pé, daí o Flamengo achou por bem colocar o moleque de volta no Sub-20
para jogar lá, se afastar dos holofotes, se afastar um pouco da grande torcida, porque senão pode acabar dando no chilique na cabeça, o moleque pode perder motivação, né, pode se perder no caminho aí. Lembrando que é uma joia rara do futebol brasileiro, joga muito esse moleque, cara, e não tinha sentido, a torcida tem que ser um pouco mais, né, um pouco mais leve, pegar um pouco mais leve com o moleque, né. O moleque é bom de bola, já provou isso, né, tanto é que foi um dos responsáveis aí pelo título da Libertadores do Sub-20 do Flamengo, ele com o Schola, e os dois hoje vão estar, amanhã, né, vão estar no banco aí contra o Bolívar. E o Flamengo ainda busca a contratação do meia Carlos Alcaraz junto ao Southampton, lá da Inglaterra, né. Jogador argentino, ele continua sendo uma peça disputada aí no mercado devido à polivalência, né? Ele pode atuar em diversas posições, tanto no meio-campo quanto no setor ofensivo. De acordo com o portal Transfer Market, o Carlos Alcaraz atuou em 6 posições nos últimos 119 jogos, sendo pelo Racing, ou Southampton e Juventus da Itália. Ele participou mais como segundo volante nesse período, atuando em 66 partidas, tá? Além disso, o Alcaraz também atuou em 17 ocasiões na ponta direita, 13 como meia armador e 7 como primeiro volante. Por fim, o jogador argentino chegou a entrar em campo como meia esquerda em 2 oportunidades e como lateral direito em uma outra. Pá, cara, que coisa, né? Só para resumir aqui, ó. Segundo volante, 66 vezes. Ponta direita, 17. Meia armador, 13. Primeiro volante, 7. Meia esquerda, 2. E lateral direito, 1. Mano, é o sonho de todo treinador, né? Esse cara aí. Sonho de todo treinador, né? O Flamengo tá buscando aí a contratação dele, já não é a primeira vez que a gente noticia isso aqui, né? Então que o Flamengo apresentou uma proposta na mesa lá pro Southampton de 18 milhões de euros, né? Tá? Que é o dono do passe dele. Contudo, o Flamengo enfrenta a concorrência da Lazio da Itália, de 2 clubes da Inglaterra, né? De outros 2 clubes. Né? Enquanto a diretoria do Flamengo busca o acordo por Carlos Alcaraz, o elenco continua focado aí no Bolívar. Vamos que vamos, né? Então amanhã na Libertadores com tudo, né? Mas o Flamengo já pôs essa proposta na mesa, só tá esperando o retorno lá do Southampton, que deve estar esperando alguma outra proposta também, para depois dar um 6, né? Truco 6, vai que até a hora que chega no final da jogada aí, né? Vamos torcer aí para que pinte no Flamengo mais um jogador argentino de alto nível aí, né, para melhorar o nosso futebol brasileiro, tá? Flamengo e Bolívar, hein? Ai, 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 ai. Maracanã, 9h30 da noite, nesta quinta-feira. Vamos lá. Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, que está sendo vendido para a Atalanta, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Né? Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Luiz Araújo será o substituto de Pedro. O garoto Chola, nigeriano, do time sub-20, que é um atacante de velocidade, foi relacionado e vai para o jogo, ficará à disposição, assim como o Lohan. Esse é o time provável do Tite, que vai mantendo aqui a sua base, né? O Bolívar, do técnico Flávio Robato, deve ter Lampe, Sagredo, Orihuela, José Sagredo e Fernandes, Justiniano, Vaque, Salcedo, Velásquez, Paz e Oviedo. Lembrando que o Chico dos Santos, Chico da Costa, perdão, brasileiro, ele foi negociado com o Cerro Porteño, né? E desfalca a equipe, ele que foi o principal atacante junto com Bruno Sávio, brasileiro, que também não aparece aqui nesta prévia. Flamengo, na fase de grupos, meteu 4-0 no Bolívar dentro do Maracanã. Ou seja, o Flamengo tem que repetir isso, porque senão pode se enrolar na altitude. Mas acho que o Flamengo vai ganhar o jogo. E tem que ganhar por uma diferença grande. Perdeu seu melhor jogador, Chico da Costa, é verdade, mas fez contratações aí importantes. O que você acha de Wesley do Corinthians no Flamengo? Atacante, bom jogador, jovem, mas não
não tenho essa informação, sinceramente. Flamengo, o Michael é considerado o nome ideal para substituir o Cebolinha nesse momento que ele está com o tendão de Aquiles rompido e já passou por uma operação. Alessandro Pires Silva, Alexandro, R$2, muito obrigado por colaborar aqui com a gente, meu amigo. Show de bola, valeu demais. Muito obrigado. Opa, obrigado, meu amigo, obrigado. Estou lá no Paramount Plus e nesta quinta narro 7 da noite exclusivo Nacional e São Paulo, jogão pela Libertadores da América. Para tudo! Vai ser demais. O Garro é bom jogador mesmo, hein? Ele é bom jogador, esse argentino, é fera. Está se destacando no Corinthians. João, você acha que amanhã é um bom jogo para os garotos da base? Ah, não é esse aqui não. Aqui. É o Maurício Meira. Não, Maurício, acho que botar garoto da base num jogo como esse, só em caso de necessidade, último caso. Mas eu acho que eles podem ficar no banco e se tornarem opções no decorrer do jogo. Mas no time principal, eu acho que o Tite está correto em colocar uma equipe que ele já vem dando uma sequência de jogo. Não tem o Bruno Henrique, que está suspenso, não tem o Cebolinha, que está lesionado, e só volta no que vem. Coloca o Luiz Araújo, arruma o time e vai criando opções ali no banco, como esse menino Chola, que pode ser uma boa. Muito bom. Luciano, opa, legal, rapaz. Flavinho, grande companheiro, entende muito, entende de Fórmula 1. Muito obrigado. Quem sabe um dia, né, não aconteça isso e role essa oportunidade. É isso aí. Noite de Libertadores da América, aquela competição maravilhosa que mexe tanto com a gente, né, que a gente fica ansioso, né, esperando a Libertadores chegar e principalmente esses momentos decisivos. Estamos vivendo aí os jogos de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. E nós vamos falar da maior competição do continente. A glória eterna, aquela que todo mundo quer jogar, quer disputar e quer sentir o gostinho de ganhar. Pois bem, olha, eu estou aqui em Montevidéu. Vim para cá porque amanhã eu vou narrar no Paramount Plus Nacional do Uruguai e São Paulo. É o jogo do Paramount Plus exclusivo, 7 da noite, direto do Parque Central, Gran Parque Central, estádio histórico, né, do Nacional de Montevidéu. Estarei nessa com o PVC, com o Carlos Cereto, com a Priscila Doroche e com toda a nossa equipe. Portanto, amanhã convido a todos vocês a acompanhar o jogo do São Paulo, que promete, hein? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o São Paulo, que já está aqui no hotel do Lugano. Lugano, ídolo São Paulino, tem um hotel aqui em Montevidéu e o São Paulo está hospedado nele. Falar do Nacional também. É um grande jogo, né, com duas equipes pesadíssimas, são tricampeões do mundo, tricampeões da Libertadores da América, então vai ser muito legal. Beleza? Então vamos falar pedindo, como sempre, para você se inscrever, né? Aquilo lá, ó, que eu sempre peço aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, olha aí, inscreva-se no canal, deixa o seu like, se inscreva aqui, recomendo que você se inscreva se você curte o nosso trabalho, já temos aí quase 244 mil inscritos, também deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação, aquela coisa toda, aquele lenga-lenga todo que você sabe e que todos os youtubers falam, mas falam porque é importante, para que vocês ajudem o nosso trabalho. Belezinha? Aqui em Montevidéu, a galera estava acompanhando com muita atenção o jogo do Peñarol. Peñarol mais cedo, vou até compartilhar aqui os jogos com vocês. Peñarol mais cedo meteu 4-0 no The Strongest. E o Peñarol, no seu estádio, o campeão del ciclo, ele deu um recado para o Flamengo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Peñarol
enfrentou o The Strongest, time de La Paz, e que na semana que vem terá que jogar lá na altitude, 3.600 metros. Então o Peñarol hoje fez o que o Flamengo tem que fazer nesta quinta no Maracanã contra o Bolívar. Meteu 4-0. E por que isso? Jogará com mais tranquilidade, podendo administrar essa situação adversa que é jogar na altitude a equipe do Peñarol, né? Que aqui no Uruguai é uma unanimidade, conversando com as pessoas, todo mundo diz o seguinte: o time do Nacional é melhor que o time do Peñarol. Mas o Peñarol foi lá e fez o serviço dele. 4-0 no The Strongest. O Flamengo tem que fazer isso com o Bolívar nesta quinta, porque senão vai ter problemas em La Paz. Vamos mostrar aqui então os resultados, os jogos para vocês até agora da Libertadores da América. Estão por aí, ligados, curtindo. Muito bem. Cadê vocês? Cadê vocês? Alô, alô. Não está muito legal aqui não, né, João Guilherme? É melhor você voltar para a posição aqui que você estava, ou você tirar o banner. Tira o banner, JG, porque a galera já sabe que tem que se inscrever, deixar o like, aquela coisa toda. Muito bem. Olha aqui, ó. Libertadores da América. Ontem, Grêmio 2, Fluminense 1, Colo-Colo 1, Júnior 0, São Lourenço 1, Atlético Mineiro 1. Esses 3 jogos aqui em aberto. O Atlético joga em casa com o São Lourenço e tem uma possibilidade maior de classificação. O Júnior Barranquilla vai jogar em casa, perdeu fora, o Fluminense joga em casa, perdeu fora, e esses 2 times têm condições de virar o jogo, mas estão aí numa situação difícil. O Peñarol hoje, mais cedo aqui em Montevidéu, meteu 4-0 no Strongest e fica praticamente classificado para as quartas de final. O vencedor de Peñarol e de Strongest pegará o vencedor de Flamengo e Bolívar. É isso aí, Flamengo e Bolívar, o vencedor pegará provavelmente o Peñarol. Eu não acredito que com a raça uruguaia, que não deixa de pelear, o Peñarol vai levar de 5-0 em La Paz. É possível? É, mas acho muito difícil. Eles vão dar vida. Então o Peñarol, ele está praticamente lá. Passando, pega Flamengo ou Bolívar. Vamos ver o que o Flamengo vai arrumar no Maracanã com o Bolívar. Agora há pouco, Tajeres e River Plate. 1-0 para o River. Magrinho, mas a decisão semana que vem será no Mas Monumental. E aí o River Plate tem grande chance de passar. Quem passar de Tajeres e River pegará o vencedor de Colo-Colo e Júnior Barranquilla. O Colo-Colo venceu por 1-0, gol do Pizarro, mas vai decidir em Barranquilla. E, sinceramente, esse confronto aqui está bem aberto. Quem passar de Atlético Mineiro e São Lourenço pegará Grêmio ou Fluminense. Tá mais pro Atlético, Grêmio e Fluminense. Tudo pode acontecer no Maracanã. Agora há pouco, que jogo, hein, minha gente? Botafogo 2, Palmeiras 1. O vencedor desse confronto pegará Nacional ou São Paulo. Então, poderemos ter um jogo entre brasileiros e um jogo grande. São Paulo ou Palmeiras, São Paulo ou Botafogo. O Botafogo saiu na frente. Semana que vem joga pelo empate no Allianz Parque. E o São Paulo vai encarar o Nacional, o Flamengo pega o Bolívar amanhã. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Maravilha? Então é isso. Correto? Olha, eu assisti Botafogo e Palmeiras. 2-1 para o Botafogo. E quem estava
duvidando do time do Botafogo. Ah, aquela coisa acontecer, vai acontecer de novo o que aconteceu no ano passado, no Campeonato Brasileiro e tal, que o Botafogo deu aquela entregada monstro. Sinceramente, o Botafogo deste ano, ele é bem diferente do Botafogo de 2023. Primeiro que aprendeu as lições do ano passado. Segundo que hoje tem um grande treinador. O Arthur Jorge é um técnico competente. E o elenco do Botafogo, ele é bem melhor que o do ano passado. Você vê que hoje o Igor Jesus entrou, fez gol decisivo, o Tiquinho Soares estava no banco, o Eduardo está machucado, o Almada chegou e deu uma nova cara ao meio-campo do Botafogo. Então, galera, o Botafogo é muito forte. O Botafogo é muito consistente. E vai ser, mesmo dentro do Allianz Parque, um osso duro para o Palmeiras, que é um time que visivelmente está atravessando problemas. Está tendo uma fase que não consegue engrenar. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, quando no primeiro jogo ele foi amassado no Maracanã e no segundo jogo ele foi melhor do que o Flamengo. No domingo passado, ele empatou com o Flamengo quando perdia, mas é um time que o jogo dele encaixa com o Flamengo. E o que eu quero dizer é o seguinte, o jogo do Palmeiras, ele encaixa com o jogo do Flamengo, mas não encaixa com o jogo deste Botafogo que nós estamos vendo agora do Arthur Jorge. O Botafogo hoje é um time, pela sua forma de jogar, que cria muito mais problemas para o Palmeiras do que o Flamengo do Tite cria. O Flamengo do Tite é melhor do que o Palmeiras do Abel. Mas o Palmeiras do Abel consegue se virar bem contra o Flamengo. Contra o Botafogo tem problemas. Tem problemas. É um jogo diferente. Não tem tanta rivalidade como Flamengo e Palmeiras. Mas se você analisar o contexto do jogo, o Botafogo, que foi melhor no jogo todo, e poderia ter vencido por mais, o Luiz Henrique perdeu um gol incrível no primeiro tempo, o Botafogo foi superior à equipe do Palmeiras. O Arthur Jorge ganhou o duelo tático em cima do Abel Ferreira. A vantagem é pequena. 2-1. Empate é do Botafogo. 1-0, pênalti. 2 gols de diferença, classifica o Palmeiras. Mas é isso que eu quero dizer. Embora a vantagem seja pequena, esse Botafogo de hoje é um time que incomoda o Palmeiras. Oferece armas que quebram a estrutura da equipe do Palmeiras. O Palmeiras, o Estevão voltou hoje no decorrer do jogo, o Felipe Anderson também entrou. Obviamente que esses jogadores estarão com mais ritmo, melhor preparados na semana que vem quando voltar. O Palmeiras não está fora. Como eu estou lendo aqui muita gente falando, o Palmeiras está fora da Libertadores. Não, o confronto está aberto entre Botafogo e Palmeiras. Mas, galera, o Botafogo é chato para o Palmeiras. O Botafogo incomoda o Palmeiras. E o Botafogo tem um bom time e um bom elenco. Botafogo tem Luiz Henrique, Botafogo tem Savarino, Botafogo tem Almada, Botafogo tem Marlon Freitas, Botafogo tem Gregory, Botafogo tem jogadores, esse Bastos, zagueiro, é bom jogador, Cuiabano, o goleiro John. É um elenco com jogadores que não têm muito nome, mas que estão performando muito bem e que são bons jogadores. Então é um adversário dificílimo para o Palmeiras, esse Botafogo, e provou na prática. O Palmeiras está vivo, o Palmeiras pode se classificar, mas o Palmeiras vai ter que jogar muita bola para superar esse Botafogo.
do Arthur Jorge. E aí o Palmeiras pode ser eliminado de 2 competições importantíssimas na temporada. Já foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. E pode ser eliminado pelo Botafogo da Libertadores da América. Pode, mas não tem absolutamente nada definido. Por exemplo, o Luciano Pinheiro está dizendo aqui: o Palmeiras reverte o resultado do Botafogo, não tem camisa para Libertadores. Esse negócio de camisa é bem relativo, hein, cara? É bem relativo. Até 2019, se falava com toda razão que o Flamengo não tinha camisa na Libertadores. Hoje o Flamengo tem camisa na Libertadores. O Flamengo das últimas 5 finais de Libertadores da América esteve em 3 e ganhou 2. O Flamengo tem tradição na Libertadores. Passou a ter depois de 38 anos, quando venceu a primeira e voltou a vencer em 2019 daquela maneira, e a sequência que deu. Então o negócio de tradição é muito relativo. Tradição tem um início. O Palmeiras é mais tradicional na Libertadores do que o Botafogo? Tem números melhores? Sim. O Palmeiras é um tricampeão de Libertadores. O Palmeiras tem números expressivos de vitórias, gols marcados e tal, recordes, aquela coisa toda. O Botafogo nunca foi campeão da Libertadores da América. Mas pelo que estamos vendo agora, na prática, o Botafogo é um time bem ajustado. Muito bem ajustado. E no momento, o Botafogo é um time melhor treinado do que o Palmeiras. O Abel está procurando um novo caminho, procurando uma nova montagem. E o Arthur Jorge, que chegou há pouco tempo, ele já deu essa montagem e essa cara, essa competição para o time do Botafogo. Então eu acho, sinceramente, que está aberto o confronto, mas não vai ser essa moleza que muita gente imaginava. Ah, o Palmeiras vai eliminar o Botafogo. Eu vi muita gente falando isso. Vi até gente comemorando quando o Palmeiras pegou o Botafogo. Porra, que legal, exatamente em cima desse discurso. O Botafogo não tem tradição, o Botafogo entregou o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, nesse momento, gente, ele é um time diferente do ano passado. Vivendo e aprendendo. O Botafogo tá cascudo. E o Botafogo, ele precisa dar uma resposta para ele mesmo. Né, de disputar, de ganhar um título depois daquele papelão do ano passado, né? É isso aí. É isso aí, minha gente. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, Luciano Pinheiro. Ah, ele mesmo. Vou torcer pro Botafogo antes Botafogo e Palmeiras. Olha, a mesma coisa que eu tô dizendo pro Palmeiras vale pro Flamengo também, cara. Se o Flamengo pegar esse time do Botafogo venceu o Flamengo no primeiro turno, 2-0. E domingo eles vão jogar. Eu vou te falar. Botafogo é enjoado, hein? Botafogo tem um time hoje que bate de frente com as 2 maiores forças do futebol brasileiro, que são Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. O Botafogo tem um jeito de jogar, um time e um elenco capaz de competir e brigar por essas competições. É líder do Campeonato Brasileiro, saiu da Copa do Brasil para um Bahia, que é um time competente, não podemos negar a competência do Bahia, mas o que é ruim acabou ajudando nesse momento, porque o Botafogo agora ele tem uma competição a menos. Caso ele avance na Libertadores da América, ele vai ter mais tempo de se preparar na Libertadores e poder se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Fortaleza está jogando mais. Aliás, parabéns ao Fortaleza. Grande resultado do Fortaleza hoje lá. Não é fácil jogar na Argentina com o Rosário Central e empatou 1-1 e teve até um gol polêmico, hein? Fortaleza realmente é outro time que merece todo o respeito, muito bem treinado já
há mais de 3 anos pelo Vojvoda e é muito competitivo. Inclusive, em breve teremos aí um duelo entre Botafogo e Fortaleza, que pode ser decisivo no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Fortaleza está jogando mais que o Botafogo, mas que é um grande time e tem um grande treinador, eu não tenho a menor dúvida. Rodrigo de Camargo, boa noite, João. Dizem que a Conmebol quer o River campeão, final em Buenos Aires. Ganhou de forma suspeita do Tajeres, expulsão e gol anulado do time de Córdoba. Ô, Rodrigo, eu não tenho como provar isso. Então eu não serei leviano de chegar aqui e falar isso. Comentam realmente que há um incômodo pelo fato dos brasileiros ganharem a Libertadores nos últimos 5 anos? Há. Aqui no Uruguai, que eles não ganham a Libertadores há muito tempo, hein? Desde os anos 80 que eles não ganham a Libertadores. Nacional ganhou em 88 e o Peñarol em 87. Foi a última vez que eles ganharam a Libertadores. Mas aqui se fala muito disso. Na Argentina, então, nem se fala, não ganham a Libertadores desde 2018 com o River. Eles estão realmente incomodados com esse domínio brasileiro. Agora, não tem como ficar dizendo isso sem provas de que há um favorecimento e tal. O sorteio, na teoria, foi bom para o River Plate. River Plate pega o Tajeres, que é um time pequeno da Argentina, depois ele pega Júnior Barranquilla ou Colo-Colo, adversários que ele tem totais condições de superar, e na semifinal aí ele vai pegar um brasileiro, provavelmente, ou o Atlético Mineiro, ou o Grêmio, ou o Fluminense. O São Lourenço ainda está no páreo, mas acho que não chega lá. Então o River realmente tem um caminho mais, entre aspas, fácil do que do outro lado. Do outro lado vai ser um pega para capar, meu amigo, porque tem aí Botafogo e Palmeiras. Quem passar de Botafogo e Palmeiras pega São Paulo ou Nacional do Uruguai, e ainda tem Bolívar e Flamengo. Quem passar vai pegar provavelmente Peñarol, ou seja, o lado de cá é um lado que está mais forte, realmente. Fala, meus queridos e minhas queridas, muito bom dia, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Mauri de Paula Santos. Hoje o Flamengo enfrenta o Bolívar pelo jogo de ida da Copa Libertadores da América, jogo que será no Maracanã, jogo importantíssimo. O Flamengo tem que vencer por um placar elástico, né? E o Flamengo já tem aí o seu provável time para enfrentar o Bolívar, que eu trarei no nosso vídeo da manhã. Quero trazer uma outra notícia aqui, ó. Flamengo encaminha a compra de Leixões por cerca de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. O Flamengo vai ficar com 56,66% da SAF, né? O negócio deve ser finalizado hoje, quinta-feira. O acordo vale somente para o futebol. De acordo com a Folha de São Paulo, o Flamengo já injeta dinheiro no time português para ajudar a colocar os salários dos jogadores em dia. A ideia é reformar o Estádio do Mar e investir na formação de novos atletas, ou seja, o Flamengo alçando novos voos aí, né, tendo um time na Europa, administrando um time na Europa, e com certeza isso aí vai dar muitos bons frutos para o Mengão. Importante, o Atalanta aceitou contra a proposta do Flamengo e fica muito próximo de Wesley. O clube italiano vai pagar 18 milhões de euros fixo, é o que o Flamengo estava querendo, né? Cerca de 108,4 milhões de reais e 2 milhões de euros em metas, ou seja, mais 12 milhões, totalizando aí 20 milhões de reais. Informações do jornalista Veni Casagrande. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!